Olá, meus amigos, dia de Corpus Christi, né? Feriado nacional, dia santo. Dia santo é feriado? É dia santo. É dia santo, né? Com certeza. Mas também é feriado, né? Feriado nacional devido ao dia santo. Infelizmente as pessoas confundem um pouco isso, né? Usam aí mais como um feriadão para se divertir, para ir tirar um dia de descanso, para brincar, para ir para festas, às vezes algumas até para bodega, né? Mas é um dia santo, Corpus Christi, né? Corpo de Cristo. E mais que isso, corpo, alma e divindade. Presença real do Cristo na Eucaristia. É isso aí? É. Então, há uma diferença bastante grande nisso, que muitas vezes passa despercebido, né, pela maioria de nós, inclusive nós católicos, né, entre presença real do Cristo no pão consagrado e memória do acontecido lá no passado, daquilo que o Cristo fez no partir o pão com os seus discípulos. A maioria das igrejas evangélicas, elas fazem memória a esse acontecido lá do passado. Dentro do contexto católico, do dia santo católico, do dia do Corpus Christi, do corpo de Cristo, presença real desse Cristo eucarístico, né? Então já está dito aqui, presença real. A igreja traz presente durante a consagração na Santa Missa a morte e a ressurreição do Cristo, né? Traz presente ali, presença real, né, naquele instante. Após a consagração do pão, né, ele não é mais pão, mas sim o corpo e o sangue, a alma e a divindade do próprio Cristo. Então há uma diferença muito grande em fazer memória do acontecido lá com o Cristo quando ele esteve por aqui e trazer o ato presente novamente aqui e agora, que é o que acontece no sacrifício da Santa Missa. Falei bobagem? Não, tá dentro sim da realidade. A Igreja Católica, ela é uma igreja eucarística, porque a centralidade da nossa fé está justamente na Eucaristia, na presença real do Cristo no pão consagrado. Essa fé não é de hoje e nós temos vários relatos e testemunhos de por que cremos dessa forma, de por que a Igreja Católica crê na presença real do Cristo na Eucaristia. Os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia realmente em memória do Cristo. Nós temos vários relatos ali das primeiras comunidades, eles faziam a ceia, né? Há lá nas cartas de Paulo até digamos que uma situação que não estavam alimentando as viúvas, né? Então, eles uniam, todo mundo trazia o seu pouco de casa e era colocado na mesa, aquilo era consagrado e distribuído entre as pessoas que estavam ali, até porque eles tinham uma vida comunitária. Posteriormente, com a Igreja Católica já formada, ali após Constantino, nós temos ali no século XVII o primeiro milagre. Do século XVII no ano 700, que foi o milagre de Lanciano, ano 700 depois de Cristo, que ao consagrar a Eucaristia no altar, o sacerdote não cria, ele não acreditava na presença real do Cristo. E no momento da consagração, essa Eucaristia se transformou em carne. E está até hoje ainda essa presença em carne viva, do ano 700 para cá. O segundo milagre e testemunho
também ocorrido na Itália, na cidade de Bolsena, que dá origem então à nossa festa de Corpus Christi, foi um milagre semelhante a esse, né? Que o padre também, descrente da presença real do Cristo na Eucaristia, no momento da consagração, ela se desfez em sangue e pingou em cima do corporal, tô certo? Onde é colocada a Eucaristia no altar. E então, a partir dali, houve então o Concílio de Trento, e avaliando esses milagres e esses testemunhos, a Igreja então define e concentra então essa fé da presença real do Cristo na Eucaristia. Então não é de hoje, a Igreja do Cristo é viva, e a Eucaristia representa essa Igreja viva e atuante, e o Cristo vivo no meio de nós. E sobre a importância da Eucaristia para os católicos, por que devemos comungar, Josmar? Então, né, como ela narrou aí essas bases, né, que fundamentam a Igreja crê aí na presença real desse Cristo. Aliás, você crê como católico na presença real do Cristo na Eucaristia, no pão consagrado? Né? Então a narrativa que ela trouxe aí das primeiras comunidades está lá nas cartas dos apóstolos, né? Onde eles tinham tudo em comum, comunidade. As primeiras comunidades era assim, aí eles partiam o pão. A narrativa que ela fez ali está narrada na carta dos apóstolos, as primeiras comunidades. E acontecia isso que ela narrou, né? Às vezes alguns chegavam atrasados, já tinham partido o pão, já tinham distribuído, e algumas pessoas acabavam ficando sem o pão, partilhar o pão ali, o alimento na comunidade, né? E é exatamente nesse ponto que eu queria entrar, né? O que de fato é essa comunhão, essa Eucaristia, esse pão consagrado, essa presença real desse Cristo no pão consagrado? Em que de fato ele se constitui, essa presença real? É justamente na comunidade. Porque se eu pertenço a uma comunidade cristã, no caso aqui de uma comunidade cristã católica, onde se consagra o pão, não é apenas o ato da consagração, mas é a celebração toda que faz com que haja essa presença real do Cristo ali. Desde eu entrar na igreja ao sair da igreja. Todo o rito faz com que eu adentre dentro dessa comunhão, comunidade. Ou seja, partilho da mesma fé, creio no mesmo Cristo e faço comunhão com a comunidade. Não sei se deu para mim tentar expressar aqui aquilo que de fato é uma comunhão. Não é apenas o pãozinho ali que eu vou lá e recebo do ministro ou do sacerdote e acredito que aquilo ali vai fazer um milagre. Embora ele faça, em alguns casos, como ela acabou de narrar. Mas o que eu queria trazer aqui é algo num sentido mais profundo ainda, de comunidade. Porque vivemos nos tempos em que as pessoas querem viver fora da comunidade. E elas vivendo fora da comunidade, é possível a comunhão? É possível a presença real do Cristo no pão consagrado? Se ela aparece na igreja a cada 3 meses e vai lá, recebe a comunhão, lá, a Eucaristia, ela está, de fato, comungando com a comunidade? Josmar, a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que todo aquele que recebe o pão indignamente, bebe a própria condenação. Isso a palavra de Deus nos ensina. Vá antes, se tem alguma coisa contra o teu irmão, perdoa-lhe, peça-lhe perdão. Se deve algo a alguém, vá, lhe pague, né? Então, se você tiver numa situação de dívida com o teu irmão, ou propriamente com o próprio Deus, se você tiver em condição de pecado
e não for um pecador confesso, não for um pecador arrependido, redimido, ao tomar a Eucaristia sem sem o devido preparo, sem a devida consciência, o efeito pode ser até contrário, porque ao invés de você tomar do Cristo para a santificação, você toma a tua condenação, porque você tem ciência daquilo que você está fazendo, do seu caráter dúbio, e mesmo assim você vai lá e toma do pão consagrado. Pois é, mas é exatamente dentro disso que eu estou tentando trazer o raciocínio. Porque eu posso chegar na igreja em pecado, mas eu não posso sair dela em pecado. Eu chego para uma celebração eucarística, uma santa missa, eu chego em pecado. Mas ali dentro do rito da Santa Missa, existe um momento chamado ato penitencial, que é onde eu vou fazer um exame da minha consciência, já no início da Santa Missa. Eu vou colocar diante de Deus o meu pecado, se for o caso aqui como ela vinha narrando, vou me arrepender, em seguida vou comungar, vou receber o Cristo, vou fazer comunhão com aquela comunidade, com aquela fé cristã, e a partir dali vou sair com uma nova vida. Essa é a função da Eucaristia, da comunhão dentro de um contexto eucarístico comunitário. Por isso a importância da comunidade. De eu entender o que é um rito de comunhão, o que é um rito eucarístico, o que é uma celebração de uma Santa Missa. Ela tem um começo, ela tem um meio, tem um fim. Então eu posso chegar em pecado na Santa Missa, como a maioria de nós chega, e acredito que praticamente 100% chega lá em pecado. Mas ao sair dali e após eu comungar, eu não posso sair dali do mesmo jeito. Eu tenho que sair dali convertido, chorando amargamente, como fez Pedro ao negar o Cristo lá quando foi preso e o galo cantou e o Pedro negou o Cristo. Mas aí ele, quando tomou consciência do que tinha feito, saiu, chorou amargamente e se arrependeu. Ao contrário do Judas, que também recebeu a comunhão da mão do Cristo. O Cristo deu para ele o pão consagrado. Mas foi para o Judas sinal de condenação, aquilo que ela falou ali atrás. Por quê? Porque o Cristo quis que ele fosse condenado? O mesmo pão que o Pedro comungou, o Cristo também comungou. Por que o Pedro se arrependeu dos pecados, chorou amargamente e pediu perdão, e o Judas acabou tomando a comunhão da mão do próprio Cristo, o pão consagrado, o pão partilhado, o pão comunitário, e foi se enforcar? Qual é a diferença? A diferença é justamente o caráter, né? Ele bebeu a própria condenação. Então, é aí que fica a grande questão, né? Não é que o Cristo salva um e condena o outro. Jesus quer a salvação minha e sua, independente da condição em que eu esteja, né? Se você se aproxima do Cristo, ele te acolhe. Só que alguns se arrependem dos seus pecados, pedem perdão, choram amargamente e começam uma nova vida dentro da comunidade cristã e se convertem. Outros dizem, não, eu não quero isso daí. Aquele povo lá é chato. Fulano lá no banco estava olhando atravessado para mim. O fulano lá, eu não concordo com aquilo que a igreja está pregando, né? Como tem muitos hoje. E aí o que ele faz? Ele sai da igreja. Ou seja, ele saiu da comunhão. Ele saiu da presença real do Cristo. Ele não é membro do corpo de Cristo, por opção dele. A igreja mandou ele para casa? Não. A igreja acolheu. E a igreja quer que ele se mantenha lá presente. Receba, seja membro. Mergulhe-se dentro do cálice consagrado ali, como todos ali. Aquelas gotinhas de água que o padre pinga dentro do sangue do Cristo, na hora da consagração, representa você e eu que está ali. A comunidade. Então, quando eu estou ali e pertenço a essa comunidade, participo com ela, eu faço comunhão com a comunidade. E, ao contrário, aquilo que eu já narrei. E eu preciso estar em unidade com o meu irmão de comunidade. E essa unidade tem Cristo como centro. Se a nossa fé não for cristocêntrica,
não tem por que eu estar ali. A igreja não é um palco onde eu vou lá apenas para mostrar os meus talentos, ou vou lá apenas para cumprir uma tradição cultural. Essa unidade e essa presença real do Cristo, essa igreja cristocêntrica, nos revela que o Cristo também está vivo no meu irmão, em quem está ali na comunidade. Então, eu não posso fazer mal ao outro, né? Eu não posso falar mal dele, eu não posso mentir, eu não posso levantar falso testemunho, eu não posso agredi-lo, né? Então, essa presença do Cristo também está viva em cada um de nós por meio do Espírito Santo, né? Então, para que nós entendamos melhor essa questão de por que o Cristo, por que a presença real do Cristo hoje se faz na Eucaristia. Quando Moisés subiu ao monte, o povo que havia sido retirado do Egito ficou lá embaixo, e Moisés então subiu para falar com Deus, e naquele momento ele receberia as tábuas da lei, né? E Moisés não voltava, e o povo ficou desesperado lá, achando que ele tinha morrido na montanha. Então fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro, e deixaram de adorar a Deus que os tinha trazido até ali. Então comeram o maná, foram libertos do Egito. Moisés, por meio da força de Deus, abriu o mar para eles passar e afogou os egípcios atrás, né? Então eles viveram todo um caminho de milagre pelo deserto, mas no momento em que eles acharam que Deus os tinha abandonado, eles fizeram um bezerro para adorar, né? Então Deus, vendo a fraqueza daquele povo, né, então vocês precisam de alguma coisa para ver com os seus próprios olhos a fé. Então prometeu-lhes a eles um templo, né, já lá no passado, que veio se concretizar então em Salomão. Era para ter sido concretizado em Davi, não foi, por toda uma série de pecados, enfim, que Davi acabou se colocando, e veio se cumprir então no filho dele, que foi Salomão. Então, para que o povo visse a presença de Deus naquele tempo, né? Então o templo foi construído, mas não era a promessa era o Cristo, né? Então o Cristo veio, o mesmo povo não o reconheceu, ele que seria para ser adorado, para ser exaltado, foi crucificado e morreu então pelos nossos pecados, abrindo assim a nossa redenção. Tornou-se aí então o Cordeiro Imolado, né? Como ela viajou lá no Antigo Testamento, né? Lá no tempo dos profetas, dos inícios das profecias do cristianismo, né? Nesse tempo aí para trás se ofereciam, né, os cordeiros em sacrifício, né? Só que isso tudo não era de maneira eterna, né? De maneira única. Era um feito, né? Eu cometi um erro, um pecado, em reparação eu tinha que fazer um sacrifício e oferecer alguma coisa a Deus para a reparação do meu pecado. E aí eu levava lá, né, para o sacerdote os pombinhos, o cordeiro, e aí o sacerdote sacrificava esse cordeiro em oferenda a Deus pelos meus pecados ou pelos pecados do povo. Isso lá no Antigo Testamento, né? Já que ela entrou lá no Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento, né, que é o nosso tempo, o Cristo que veio, como ela narrou ali, não foi aceito por esse povo. Eles não reconheceram a presença real de Cristo no meio deles. Deus e acabaram matando o próprio Cristo, né? E o Cristo ressuscitou, né? E tornou-se então o Cordeiro imolado por nossos pecados uma única vez.
Suficiente. Não necessariamente mais eu preciso ficar toda hora oferecendo o cordeiro para ser redimido dos meus pecados. O Cristo veio, morreu por mim e por você, se colocou como oferta a Deus numa única vez por todos os tempos. Então o que a igreja faz agora não é uma repetição do passado, é um trazer o ato presente dentro da Santa Missa. Volto a reafirmar isso. Uma única vez. A igreja traz o acontecido lá do passado, aqui e agora, a presença real do Cristo. Mas aqui nós temos dois problemas para trazer bem para a vida prática, que é aqueles que nós vinha narrando, que vem na igreja e acha qualquer defeito, não aceita a vivência em comunidade, o estar debaixo da autoridade do sacerdote, por exemplo, ou das normativas que são necessárias da comunidade e que me obriga a mudar minha vida e corrigir a minha forma de viver. E aí eles dizem, eu quero ser católico, mas não desse jeito, né? Eu vou viver do meu jeito. Aí ele não pertence à comunidade, ele sai e vai viver do jeito dele, vai atrás do bezerro de ouro que ela falou, né? Vai construir o bezerro de ouro para adorar e deixa o Deus verdadeiro e vai adorar outra coisa. Esses são aqueles que vêm turistar na igreja, né? E aí também nós temos um outro probleminha, que são aqueles que estão ali diariamente, mas que também, boa parte deles, pela rotina, pelo dia a dia, vai se tornando normal, começam a pegar o Cristo, o pão consagrado, as âmbulas, o corporal, o manuseio das coisas do altar, como se estivesse pegando uma bandeja de qualquer outro alimento, uma taça de vinho, uma cerveja, um copo de suco, e não tem o cuidado e o respeito devido de que de fato eu estou com o Cristo em mãos. E de fato se prostrar diante dele com respeito e adoração. Há também esse risco. E a gente vê acontecer bastante isso dentro das nossas comunidades cristãs, que vai se tornando uma rotina ali no dia a dia, e a pessoa se descuida, né? Fica um pouco desleixado com o cuidado de saber que ela está diante do Cristo, do Cordeiro imolado, presença real aqui e agora. Imaginou isso? Ou a própria comunidade. Nós observamos uma alteração no comportamento da igreja nos últimos tempos. No momento de exposição do Santíssimo, nós eu e Josmar, a gente é peões da sacristia, a gente gosta de visitar a igreja. Nós percebemos que no momento da exposição do Santíssimo, ou no momento mesmo da consagração, que é um momento de contemplação, geralmente nós percebemos a comunidade. Um vai no banheiro, um vai dar uma conversadinha, permanece sentado, como se estivesse chegando qualquer coisa ali no altar e não o Cristo, né? Perdemos a reverência diante do Santíssimo Sacramento, a partícula magna da Eucaristia que é colocada no... como que chama? Corporal, o cálice? Não. Ostensório? Ostensório, isso aí. Ostensório para a exposição do Santíssimo, para adoração, quando o padre coloca lá naquele quadro amarelo grande, né? Uhum. Chamado de ostensório, né? Que é trazido para o altar para exposição e para adoração, né? Aquela peça chama-se ostensório. É isso que você queria falar? Sim. Então, diante da presença real do Cristo ali, nós percebemos que já não se ajoelha mais, já não se contempla mais, é um momento muito rápido e segue-se a... Porque veja aqui comigo, se você está reunido num lugar, aguardando uma autoridade, por exemplo, presidente da República, governador do estado, você está sentado ali como ela vinha narrando, e aí alguém grita, chegou o rapaz lá, né? Chegou o governador. O que acontece com o povo?
todo mundo levanta em pé, faz posição, né? Aplaude. Fica ali atento, vendo, chama a atenção, está chegando o governador, né? Ou então está chegando o presidente da república, todo mundo vai dar atenção. Agora você imagina O Cristo. chegando o Cristo, O Senhor do universo. o Senhor dos o senhores, eterno, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Príncipe da paz, Rei do universo, adentrando dentro da igreja. E você está lá, um coçando o cabelo, né? Eu não tenho cabelo, coça a careca, outro belisca a orelha, outro está lá viajando, né? Outro está lá brigando com as crianças, né? Outro pega a âmbula lá, né? Sai correndo de qualquer jeito, toca no Cristo de qualquer forma. Então é disso que a gente observa essa necessidade de fato a gente reconhecer essa presença real do Cristo. Por isso eu perguntei lá no início do vídeo, você reconhece a presença real do Cristo na Eucaristia? Presença real, Ele está aqui de corpo, alma e divindade presente no sacramento eucarístico dentro desta Santa Missa. Nós não cremos, a igreja não crê de qualquer forma. Um relato aqui, outro lá. Há toda uma pesquisa, um tempo de orientação e preparação para dizer isto é um milagre, isto é um dogma. Houve concílios para se chegar a fé que nós conhecemos hoje, a liturgia que nós conhecemos hoje dentro da igreja. E é tudo muito criterioso, tudo muito cuidadoso, né? Em relação ao próprio milagre de Lanciano, em que a partícula está viva até hoje, né? Em dados momentos ela volta a sangrar, ela retorna aquele sangue vivo, né, naquele pedaço de carne. Foi submetida à pesquisa científica e as conclusões foram tiradas que o tecido era um tecido humano, que o sangue era real, né, só não sabiam explicar como estava vivo, né, sem passar por algum tipo de deterioração do tempo, né, como acontece com qualquer outro partícula, né, da carne humana, né. Então a igreja reconhecendo isso como um milagre, né, nós adoramos então o Cristo como presença real no pão consagrado. Ok, então tá aí, né? Vamos aqui deixando esse relato, essa conversa, essa reflexão com você, algumas observações, né? E vamos aprendendo junto. E é uma das coisas que a gente precisa atualizar nos nossos dias, né? Se observar, começar por nós, esse tratamento que damos, né? Dessa presença do Cristo Eucarístico, da forma com que se trata o Cristo Eucarístico nas nossas comunidades, né? Para não acontecer de a gente fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, comungar a própria condenação, não se arrepender dos pecados, né? Não se prostrar diante desse Deus em adoração, querer adorar os bezerros de ouro que o mundo nos oferece, ou então trazê-los para dentro da igreja, né? Tirando aí a atenção daquilo que é o verdadeiro, o Cristo Eucarístico no altar, né? A crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo acontece dentro da Santa Missa. E é necessário que eu e você, enquanto cristãos, saiba do que participamos quando vamos à Santa Missa. Mergulhamos dentro desse cálice, da comunhão. Morremos para esse mundo e ressuscitamos para o outro, se de fato cremos no Cristo. Ou, do contrário, buscamos a nossa própria condenação, se não nos arrependermos do pecado, se nos vamos lá apenas buscar lá o pãozinho porque achamos bonito, entramos na fila de qualquer jeito, e esse pão, esse Cristo, a gente não vê ele dessa forma, e por isso não faz nada para mudar a nossa vida, e aí ela se torna condenação.
porque eu não me converto, eu não me arrependo, eu não mudo de vida, eu quero ser católico do meu jeito, eu quero ir nos espíritas, eu acredito nos horóscopos, eu não creio na ressurreição, mas sim na reencarnação, e não creio no Cristo verdadeiro. Ou seja, muitos, infelizmente, acabam vivendo dessa forma nos nossos dias, no relativismo religioso. E é preciso que a igreja, e até mesmo nós, como leigos, começamos a trazer essa verdade para a maioria do nosso povo, aqueles que de fato querem se arrepender dos seus pecados, participar de fato de uma comunhão, de uma vida comunitária, longe de nós, creio em Cristo, mas não participo de nenhuma comunidade. Infelizmente, isso é furada, sarte fora, porque a vida cristã acontece na unidade da comunidade. Senão, Paulo não teria fundado inúmeras comunidades. Gálatas, Efésios, Coríntios, e assim por diante. Não é possível ser batizado, evangelizado, Exato. Sem a comunidade. Aquele que crê e for batizado. Ou seja, se eu só crer, não resolveu nada. Porque aquele que crê, de fato, ele muda de vida, se insere em uma comunidade e é batizado. Aí é salvo. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Quem não crê e não for batizado, já está condenado, diz o Cristo no Evangelho. Então, aonde que acontece o batismo? Na comunidade. Algum outro tem autoridade para batizar que não um sacerdote? Ninguém tem. Então, você crê, mas não é batizado, ou seja, a tua fé não está ainda 100%. Você, de fato, não está crendo no Cristo verdadeiro, porque não quer se submeter a uma comunidade. Aprender e ensinar. Dentro da comunidade acontece isso. Com o defeito de um a gente aprende, com a qualidade do outro a gente aprende, com o aconselhamento do irmão a gente aprende. Quando a gente está passando por um problema, alguém da comunidade vem ali e ajuda a se levantar. E é assim que acontece a vida cristã. Se não for assim, aí vira um Deus intelectual, de cursinho, só na cabeça, mas que não transforma o coração e que infelizmente nós venhamos vivendo um tempo assim em nossos dias. Fala-se muito de Deus, mas não se pratica na vida do dia a dia. E é preciso mudar isso. É preciso de um Deus prático e não teórico. Não sei se queria dizer mais alguma coisa. Eu acredito que... Então vamos parando por aqui, 32 minutos, 33 minutos. Segue aí a nossa página, Expressão Cristã, Josmar Correia. Você vai encontrar lá todos os nossos vídeos aí de reflexão religiosa. Vamos aí ver se conseguimos gravar sobre outros temas. Sugere aí para nós alguma coisa, deixa aí a sua pergunta, questione, participe, interaja, critique se for o caso, não tem problema não. Segue a nossa página aí então, Expressão Cristã Josmar Correia, Nós vamos parando por aqui que o meu moleque já está fazendo arte. Beleza? Aquele abraço, espero ter ajudado, espero ter fazido com que você e eu também reflita sobre o assunto. Você crê, de fato, na presença real do Cristo na Eucaristia? Deixa essa pergunta. Observe-se, olhe para dentro de você e responda para você mesmo. Até o próximo.